Você vendo a praia de muito longe, essa é a sensação que você tem, que é um lugar de muito lazer, de muita quase euforia, mas quando você olha o ritmo daquilo, as pessoas naquela cadência repetitiva, tudo que é muito repetitivo, né, se torna um pouco melancólico, uma sensação de isolamento total. Essa era a minha vista diária, e eu acho que eu olhei muito para isso. Eu acho que tudo que eu acabo olhando muito ao ponto da coisa deixar de ser o que ela é e se misturar comigo, eu acabo achando que isso pode ser um assunto interessante. E isso foi o que aconteceu com essa vista da praia. Eu acho que talvez a coisa mais difícil na arte é saber o que falar, né? E falar sobre outras coisas que não sejam a própria arte. Os materiais da pintura, né? A tela, a tinta, elas têm qualidades inerentes e que eu acho que tem que ser ouvidas. E para você conseguir usufruir o máximo de potencial que aquilo tem para dar, eu acho que tem que se colocar muito à disposição. E no processo você se mistura, né? Você se mistura totalmente, é quase uma copulação assim com a tinta. Ela é muito, tem uma fisicalidade que eu acho que é muito importante e ela acaba funcionando um pouco como um fóssil, né? Porque eu acho que cada pincelada, cada gesto, se você está num estado, né? A emoção que você chega, o que você, a forma como você está lidando com aquele assunto e com o material, isso acaba a pintura servindo a própria pintura e não uma ideia, e uma proposta, uma tese. Essas paisagens, e elas começaram com... na verdade, no início eu ia fazer uma exposição só de retratos. E aí, nesse primeiro retrato que eu fiz de uma pessoa que eu pinto muito, que eu tenho alguma intimidade, ela dormiu e eu comecei a entender que eu estava muito mais interessada nas relações todas em volta dela. Tinham várias coisas acontecendo que se relacionavam e eu acabei fazendo daquela figura dormindo uma paisagem. Usando alguns elementos desse meu entorno imediato, mas juntando eles numa lógica que é completamente inconsciente, mas que depois acaba fazendo algum sentido. Aquilo se desdobrou em, sei lá, mais 5 paisagens que tinham a ver com aquela situação dele dormindo ali. Tem horas que eu funciono quase como um escritor, assim, eu sempre faço esse paralelo porque eu acho que tem a ver o processo em muitos momentos da minha vida. Eu acho que eu trabalho sozinha, olhando muito para dentro, assim, fica uma coisa meio onírica, um fluxo muito rápido de pensamento, que eu não sei tanto o que eu estou fazendo, mas ao mesmo tempo é muito narrativo, é muito figurativo. Eu uso muitos objetos cotidianos e que estão no meu... isso eu uso sempre, né? Mesmo quando eu pinto paisagens, acho que tem uma coisa intimista, que são paisagens que estão muito próximas. Coisas em volta de mim, coisas do cotidiano que sobram. Uma flor do jardim, ou na época de caqui, eu só pintei um monte de caqui. E foi, acho que, em muito tempo, um momento que eu consegui olhar muito mais do que pensar. Sabe? Olhar muito mais e pensar muito menos. As coisas que isso gerou foram interessantes. Eu sempre olhei muito para a pré-renascença e eu sempre olhei muito para, na época que eu fazia os autorretratos, eu olhava para as pinturas egípcias, por exemplo, os retratos egípcios que eles usavam nos túmulos, nas múmias, né? Retratos de múmias egípcias. Aquela forma de contar a história que tem esses espaços de tempo, né? Mais dilatado no meio. E a simplificação da arquitetura, tem vários elementos assim na pré-renascença que eu era muito fascinada. E eu olhava muito para a arte que servia a outra coisa, né? Tipo pré-mercado. Pintura ser uma coisa que, por um lado, é tão pessoal, tão intimista, e como é que aquilo pode servir a uma ideia de profissão, né? Então eu tive muita dificuldade com isso durante um certo tempo. Parei de pintar uma época, fiquei só focada em fotografia, fiz vídeo, mas pintura era a coisa mais importante, mesmo eu tendo interrompido um tempo. E essas plataformas todas me ajudaram a repensar a pintura depois.
a certeza de que aquilo era a coisa mais legal que alguém poderia fazer e que eu achava que era por aí mesmo e que a vida ia ser mais legal fazendo isso, acho que veio bem cedo mesmo. Assim, eu tinha realmente clareza de que era o caminho mais interessante, mais esclarecedor e que tinha várias qualidades que eu gostaria de viver ali com aquilo, em contato com aquilo. Tem dias que eu trabalho mais, tem dias que eu trabalho bem menos, tem dias que eu não faço nada e no final faço uma linha. Mas precisei daquele dia inteiro para fazer essa linha e tem dias que é pincel mesmo, mão na massa. Sempre tem um lado que você está caminhando muito no escuro e vai fazendo coisas que você... É sempre um processo retroativo, assim, de conscientização do que você vem fazendo. E eu acho que eu agora, nesse ponto, já percebo um pouco essa oscilação, mas que tem uma coerência total de como eu funciono, que tem a ver com a minha personalidade, como eu processo as coisas em volta de mim. No ano passado eu pintei muito em casa, no início, né, que a gente ficou muito quarentenado, eu pintei em casa o tempo inteiro, foi aí que eu fui insistindo e vi que era uma delícia pintar dessa maneira, então eu acabei ficando um pouco mais em casa. Há muito tempo que eu não me permitia pintar dessa forma, numa constante. E também o exercício de olhar muito para o mundo em volta no momento que isso tudo esteja acontecendo, que as transformações são profundas e muito rápidas, é muito interessante, assim. É uma forma de você cuidar do que está em volta de você, né? Meio uma maternidade, assim, da pintura. A pintura acaba sendo um gesto de cuidado.